ideia hoje é a gente conversar sobre essa entroncamento, entrelaçamento, né, da luta dos trabalhadores e pela saúde e a Organização Internacional do Trabalho. Isso que eu vou falar aqui está tudo escrito naquele livro que vocês podem pegar na internet. Saúde, Trabalho e Direito, uma trajetória crítica, crítica de uma trajetória. E o que a gente pensa, né, quando fala dessa questão, dessa interseção? Não sou eu que vou falar, não, eu quero ouvir de vocês. Assim, o que vem à cabeça de vocês quando ouve falar nesse entrelaçamento de a luta dos trabalhadores pela saúde e a Organização Internacional da Saúde? Trabalho. Devia de ser da saúde. Eu vou botar uma foto aqui para inspiração. Esses são os colegas de vocês do primeiro curso intersindical que eu participei. Ainda era um pré-curso. Ainda era o curso 0. Brincadeira, não tinha esse nome não, mas eram iniciantes. E os meus professores são dos sindicatos metalúrgicos. Foi nesse curso que a minha cabeça assim, deu mais de 360 graus de volta, e aí eu percebi que era assim que eu poderia crescer como profissional, que era com os trabalhadores que eram assim, pessoas vivas contando a sua própria história, que eu poderia acrescentar algo mais no meu conhecimento e ajudar, principalmente ajudar para que a gente pudesse ter realmente saúde, né? Não é saúde só no trabalho, não, é saúde, né? Porque a saúde no trabalho é o que a gente vê refletido quando a gente olha a questão da saúde coletiva, né? Quando a gente vê dados de doenças, né? Isso expressa aquilo que está acontecendo no real, no território, né? Na nossa sociedade, né? E eu entendi isso conversando com os metalúrgicos num curso em que a gente trocou muita informação e eu entendi como era o processo de trabalho de um estaleiro, no qual eu nunca pisei, mas que eles foram relatando e a gente foi fazendo uma anatomia dos processos de trabalho que eles vivenciavam e eu fui entendendo como era isso, né? Então essa experiência foi realmente transformadora. Por isso que eu me prometi que todas as vezes que eu fosse falar desse assunto, eu iria agradecer a eles nem estão aí. Estão aí, eles, claro que eles estão aí. Eles muitas vezes estão nos fóruns, talvez vocês conheçam. A saúde do trabalhador e a defesa vem depois, do SUS, né? Colocar plano de saúde nos acordos e nas convenções coletivas. A gente, na verdade, está enfraquecendo a saúde pública, fortalecendo o empresariado de planos de saúde, que as dívidas são perdoadas pelo próprio governo, porque eles devem ao governo, e no final das contas, quando o trabalhador fica doente, ele o não tem SUS um que plano acolhe. de saúde. E aí sai caro porque não teve um investimento anterior. Uma outra questão que acontece que também não é visível. O plano de saúde, quando você vai a um médico particular, o plano de saúde faz com que a informação desapareça. Subnotificações. O dado de notificação não é feito em consultórios. Isso aí não existe. Então, mais subnotificação, além do que já se sabe mesmo que existe. Eu acho que esse texto vocês já leram algumas vezes no boletim, mas eu acho que merece a gente ter um olhar novo para ele, né? Novo que eu digo, renovar. Ele está lá no rodapé de todos os boletins. A invisibilidade social dos trabalhadores é patente. Seu adoecimento e sua morte ao produzirem os bens e os produtos de consumo que movem a sociedade e a vida em si mesma não constam da embalagem.
Não está no rótulo do que comemos e usamos que para chegar em nossas mãos adoeceram X trabalhadores, morreram Y trabalhadores. A doença e a morte rondam o trabalho, mas não os vemos. Então, o problema é o trabalho? E se a invisibilidade da relação saúde-trabalho é evidente com os trabalhadores, que tem uma inserção mais visível com os trabalhadores anônimos, a situação é ainda pior. Isso foi na repressão às lutas em Chicago pela jornada de 8 horas, que foi no 1º de maio, 1, 2, 3 de maio de 1886. Lembra que o Fadel comentou isso na última vez? E aí eu trouxe isso para a gente refletir sobre como foi essa luta e o que é que falta nas lutas de hoje. O que acontecia antes, né, naquela ocasião lá em Chicago, e não era só nos Estados Unidos, era no mundo industrializado. No Brasil isso aconteceu um pouco depois. Acontecia que muitas pessoas estavam chegando a Chicago em busca de trabalho, em busca de emprego, de trabalho, né? Muitas dessas pessoas, imigrantes alemães, espanhóis, italianos, que imigraram fugindo das guerras e do desemprego nos seus países para os Estados Unidos, depois para o Brasil e mundo afora. Mesmo na Europa também havia essa constante migração. Parece que a Europa não lembra mais disso quando hoje trata os refugiados como a gente está vendo tratar, né? Mas isso aconteceu em todos aqueles países durante um bom tempo e, aliás, os refugiados de hoje também muitos vêm em busca de emprego, de trabalho. Não é apenas fugindo de guerra e de conflito, é também em busca de melhores condições de vida, né? E nesse momento, tanta gente precisando de trabalho e de comer e de sustentar os seus filhos, precisavam de postos de trabalho. Então, uma das razões da luta pelas 8 horas era por conta de você tendo um limite de jornada de trabalho, você também abriria mais postos de trabalho. Seria bom se fosse assim, né? Mas era essa a luta deles e eles lutaram para valer com isso. Lá em 1884, antes ainda do que ficou como marco, né, da luta dos trabalhadores, a federação tinha algumas, né, organizações de defesa dos trabalhadores, de organizações dos primeiros sindicatos, né, americanos, que lutavam por essa jornada de 8 horas. Aí decidiram, a federação de origem anarquista, anarco-socialista, decidiu que a partir de 1º de maio de 86, eles deram 2 anos para o empresariado se organizar, não foi assim de repente, a duração da jornada passaria a ser de 8 horas. Tá, caso não fosse acatada, haveria uma greve geral, 2 anos antes. A resolução repercutiu, os trabalhadores se organizaram e em 1886, 1º de maio de 86, 200 mil trabalhadores iniciaram a greve e outros 200 mil ameaçaram parar, né? As mobilizações foram indo e em 2 de maio foi um marco, a polícia dissolveu violentamente uma manifestação com 50 mil trabalhadores e no dia 3, na saída de um turno de fura-greves, houve uma batalha campal, que é aquela que eu mostrei na foto. Um pelotão de policiais disparou e houve 6 mortos e dezenas de feridos. O número de trabalhadores que morreram até hoje não é conhecido. Feridos muito menos, né? Isso ficou para trás na história. Aí no jornal, um jornal anarquista, né? Porque nós vamos ver depois o contrário, a publicidade hegemônica. Essa aqui é a publicidade
pró-trabalhadores, falando do Arbeitszeitung, era um jornal de origem alemã, né, escrito por o redator Fischer, que era um imigrante alemão. Imprimiu então panfletos com a declaração de que foi utilizada a declaração que foi utilizada pela polícia, pelo Estado, como prova de que eles estavam agindo de forma a fazer uma guerra de classes, né? Porque era isso, que era assim o pânico da ocasião, é que o mundo todo virasse comunista e que os trabalhadores estavam se rebelando, estavam assim saindo do controle, porque todos os movimentos pré-criação da OIT eram movimentos no sentido de dissolução da luta de classes, de paz entre trabalhadores e empregadores, né? Que tudo ficasse na maior tranquilidade possível, que nenhum abalo social acontecesse, né? Isso foi assim na Europa, na ordem social. Isso aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, e não aconteceu não, isso continua acontecendo, né? Porque na verdade, isso que a gente estava falando ainda há pouco, você monetarizar a doença, monetarizar o risco no trabalho, é uma forma de você se diluir, né, o conflito. Ai, mas eu estou te pagando, você está adoecendo, mas eu estou te pagando. Por que você está reclamando? Você pode com isso tratar da sua saúde. Adoece aqui, produz, tira mais amianto para mim, tira mais alumínio, aço, cheira mais benzeno, mas eu estou te pagando. E sofre bastante e se mata, mas eu te pago. Pois, você pode morrer, mas eu te paguei, né? Por que você está reclamando? Então é isso que era assim antes de 1886, eu só estou falando 86 porque foi um marco, mas antes e continua sendo assim, né? Com nuances, com movimentos que tentaram agir contra essa hegemonia, né, o tempo todo, e o recado é aquele que vocês sabem melhor do que eu: não há nenhum presente, há luta, há conquista, né? Ninguém dá nada porque está dando, porque é bonzinho, é o santo protetor que vai resolver todos os nossos problemas. Assim, luta, isso há o tempo todo, né? Seja porque tem má fé ou boa fé, porque muitas vezes nem é a má fé, é porque acha que isso está bom, é assim que tem que ser. Eu estou feliz, estou ganhando R$10 a mais, né? É o imediato. Banalização. Naturalização do problema, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, isso com certeza. Acha que comigo não vai acontecer. Não, mas isso é depois. Depois eu vejo. Não, mas eu agora estou bem. Eu agora ainda não estou precisando de tratar nenhum câncer. Eu agora estou bem. Qual é o problema? Eu vou continuar usando meus inseticidas, porque afinal de contas eu estou podendo, né? Eu já estou mesmo com câncer, então eu vou continuar fazendo porque eu estou precisando, né? Então é isso que é perverso, né? É muito perverso, porque as condições do trabalhador eram e continuam sendo, em muitas das ocasiões, assim, abaixo de qualquer limite de sobrevivência. Então isso é o que acontece mesmo. E é por isso que naquela ocasião eles usaram esses panfletos com palavras bastante incisivas, né? Trabalhadores, a guerra de classes começou.
Ontem fuzilaram operários. Seu sangue pede vingança. Quem poderá duvidar agora que os chacais que nos governam estão ávidos do sangue dos trabalhadores? Mas os trabalhadores não são um rebanho de carneiros. Ao terror branco, respondamos com o terror vermelho. É preferível a morte que a miséria. Se fuzilam trabalhadores, respondamos de tal maneira que os patrões lembrem-se disso por muito tempo. É a necessidade o que nos faz gritar. As armas. Ontem, as mulheres e os filhos dos pobres choravam seus maridos e seus pais fuzilados. Nos palácios dos ricos, enchiam caras taças de vinho e brindavam a saúde dos bandidos da ordem. Secai vossas lágrimas, vós que sofreis. Tende coragem, escravos, levantai. Então é essa mensagem. Isso também está num boletim, tá? Está no boletim do 1º de maio, no boletim de maio. Faz circular isso, porque tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, não é diferente. Né? Pode ser diferente o momento, a época, talvez a gravidade, não sei nem se isso. Mas a gente está vivendo, a gente continua vivendo. Em 4 de maio, na revolta de Haymarket, que é aquela praça, né, que a gente viu na gravura, 20 mil trabalhadores foram reprimidos por 180 policiais. Um artefato explodiu, produzindo um morto e feridos. Os policiais abriram fogo contra a multidão, matando e ferindo um número que até hoje não se sabe quantos. O julgamento, que culminou com a condenação de 8 pessoas, olha o que aconteceu. Aí não estão todos os 8, eu achei essas fotos num jornal. Esses foram alguns dos trabalhadores mortos, enforcados em praça pública, né, que se tornaram então, passaram a história como os mártires de Chicago. Aqui um detalhe que faz toda a diferença: Parsons não estava naquele dia no movimento que houve a Batalha Campal, mas ele se entregou para estar com seus companheiros, porque ele participava da luta, e foi julgado e enforcado. E Ling, que se suicidou na cela por conta do movimento, né? E isso acho que é um marco que a gente tem que continuar relembrando isso. Por que eu falei que tem outros, né? Eu já vou chegar nisso. Tem outros nossos que também morreram por razões bastante chegadas à questão do trabalho. No mesmo mês do massacre, os setores patronais concordaram, alguns setores, com as 8 horas, e passou para a história. Jamais na história deste país houve um movimento tão grande entre as massas operárias e industriais, né? Mostrando que a luta tem suas vantagens, foi uma conquista, né? Então isso a gente não pode deixar isso morrer. No Congresso Operário Socialista da Segunda Internacional, em 89, o 1º de maio passou a ser, então, uma jornada de luta reivindicativa que até hoje é comemorado como dia de luta. Nem sempre a gente vê isso, né? Mas é um dia de luta. É aquele dia que a gente deve relembrar tudo isso que aconteceu em Chicago e comemorar a conquista pela jornada de 8 horas, que nos dias atuais tem um outro caráter, que eu, em alguns momentos, talvez vocês até já tenham me ouvido falar isso. Naquela ocasião, lutar pelas 8 horas de jornada era lutar pelo momento em que eu entro na fábrica, bato o relógio de ponto, e no momento que eu saio da fábrica e bato o relógio de ponto. Vocês já pensaram como é que é a jornada de trabalho hoje, no mundo moderno? A gente está trabalhando às 14 horas, 16 horas do que se trabalhava naquela ocasião.
porque a gente sai de casa 3 horas antes. Quem falou aqui que 2 horas para chegar, né? Que sai de casa 2, 3 horas, volta mais 2, 3 horas. Então hoje tem que se pensar como é que está hoje e ver se isso é bom para o trabalhador. A gente tem de verdade 8 horas, a gente conquistou isso, mas a gente de fato tem? Né? Então não é só uma luta por redução da jornada formal de trabalho, né? Tem outras lutas aí que seriam necessárias para a gente ter condições de vida no trabalho, fora do trabalho, além do trabalho. Vocês sabem que nos Estados Unidos não é comemorado 1º de maio no dia de 1º de maio, né? Acho que isso é uma coisa conhecida. É comemorado em setembro, porque eles não querem que haja nenhuma lembrança desse momento. É a forma como a sociedade americana e muitos outros que consideram a sociedade americana como o padrão ouro, em vários lugares, né, para não dizer que é no Brasil, a gente também age dessa forma. Pois é, então está aqui nossa mártir, nosso mártir, nossa mártir, e esses todos aqui, né, que lutaram em vários aspectos pela questão da saúde do trabalhador, não exatamente tendo esse nome, mas a luta que eles desenvolveram estava relacionada a condições de vida, condições de trabalho, educação, né? Então isso aí a gente não pode esquecer. Isso tudo está nesse boletim. Eu só dei um outro formato. A gente ainda está na parte 1, a gente vai dar um panorama geral sobre os antecedentes da criação da OIT. A Rerum Novarum, o tema vocês sabem, né? A luta dos trabalhadores pela saúde e a Organização Internacional do Trabalho. Entrelaçando isso. Falar sobre o Tratado de Versalhes e a criação da OIT, é o tripartismo, que até hoje é assim, a OIT, a saúde dos trabalhadores fora da saúde. O que está aqui está no livro, que vocês também podem baixar e ler. Isso está no capítulo 5, mais no capítulo 5, né? Mas tem textos aí que são do capítulo 6, de outros do mesmo livro. Bom, a OIT foi criada em 1919. 1919 remete ao quê? Na história, estava acabando de acontecer a Revolução Russa, estava acabando de acontecer um evento mundial, a Primeira Guerra Mundial, né, que terminou em 1918, e a Organização Internacional do Trabalho está juntinho desses acontecimentos, alguns outros, e esses como acontecimentos centrais, né? Isso estava num momento efervescente da sociedade, mais a europeia, mas o mundo inteiro. Então ela foi criada como uma criatura de um acordo internacional entre países capitalistas industrializados, fruto de um processo histórico que foi impregnado por distintas motivações. A gente vai fazer algumas críticas aqui à Organização Internacional do Trabalho, mas o objetivo não é detonar com a Organização Internacional do Trabalho, que ela teve um papel importante na defesa de direitos trabalhistas, isso é inegável. Só que nesse evoluir da história, teve alguns momentos e alguns aspectos que não foram assim tão suaves, tão vantajosos para a questão do trabalhador, principalmente nas suas motivações originais. Uma das grandes motivações para a criação da OIT, o que foi mesmo, hein? Uma jornada de trabalho 14 horas, 16 horas, crianças de 8 anos trabalhando. E o que os empresários, os donos das manufaturas, estavam percebendo que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Por exemplo, trabalhador
adoecia, não podia trabalhar. O trabalhador morria. Era menos uma engrenagem lá eles estavam percebendo que o proletariado, né, o operariado, estava padecendo e ameaçando a produção, né? Alguma coisa precisava ser feita. Alguns empresários começaram a perceber que estava ficando caro isso, né? Caro no sentido de perda de pessoas e caro porque as pessoas entravam na justiça para conseguir direitos, né? Você trabalha 5 anos, morre. Como é que fica a tua família? Você trabalha 5 anos, adoece e não pode mais trabalhar. Como é que fica a sua família? Então começaram a exigir direitos na justiça. E isso estava ficando por conta do patrão, né? O patrão é que tinha que pagar esse ônus que estava sendo. Com isso, eles começaram a ver, peraí, tem alguma coisa aí que a gente tem que se mobilizar, porque está ficando cara essa história. Aí o que é que também acontecia? Algumas fábricas eram mais conscientes, alguns patrões, e resolviam bancar esse custo daquele trabalhador, dos trabalhadores da sua empresa. Outras não. Aí o que acontecia com o produto da fábrica do consciente em relação à fábrica do inconsciente? Ficava mais caro, e aí isso era em termos de país. Alguns países, a Alemanha, por exemplo, começou, é isso, né? A China, por exemplo, trabalha com mão de obra escrava, ou quase escrava. Então, o produto chinês pode entrar no mercado por um valor mais baixo. Então, isso era assim na época, na Europa, que na verdade a Europa todinha, né, era um negócio pequenininho, e um ia de um lugar para o outro e todo mundo comercializava ali. E como é que fica? Né? Aí, não, vamos ver essa história, não pode ser assim não. Então, olha lá, países que possuíam regras contratuais sobre o trabalho, né, porque aí cada país foi entrando na ordem, né, de vamos ter regras. As lutas na justiça, as lutas nas ruas, a chegada do Manifesto Comunista, né, que foi em 1848. Né, aí começaram a ver que estavam perdendo terreno, perdendo lucro, porque estavam tendo que aumentar o seu custo de produção, né? Aí o prato da balança nos países que tinham regras contratuais, o custo da sua produção era maior, aí eles perdiam dinheiro. Os países que ainda não possuíam regras ficavam com o seu produto mais fácil, né, de ser produzido, mais barato. Isso aí, então, era o custo econômico do trabalho. Era um dos grandes motivos para a criação da Organização Internacional do Trabalho. Bom, então vamos nos organizar. Aí fizeram encontros de cúpula, propondo a criação, então, de um organismo internacional, capaz de estimular os países que não possuíam regras a estabelecerem padrões trabalhistas coerentes com o comércio internacional. Então, vamos lá, vamos nos reunir para padronizar essa bagunça. Aí eles se reuniram lá, isso é uma brincadeira minha. Mas a gente já vai ver no slide mais à frente quem são essas figuras todas. Vão estar lá com nome e sobrenome. Isso aqui agradecer ao Enfio. Enfio é um dos irmãos do Betinho, que já morreu com hemofilia. Ele era um cartunista e criou esse personagem. Eu gosto de usar porque eu acho que assim, ele fazia uma sátira política bem interessante nos jornais. E como eu gosto de me lembrar desse tempo, né, eu uso os personagens criados pelo Enfio. Agora, esse personagem aqui,
que está como nome OITM, um dos nossos professores aqui, alguns anos atrás, que é coautor do capítulo do livro, Luiz Henrique, um dos debates, ele trouxe a ideia de que a situação toda do trabalhador na época da criação da Organização Internacional do Trabalho levava a pensar que devia de ser a Organização Internacional do Trabalhador morto. Aí por isso que eu coloquei isso aqui, porque eu achei a ideia muito boa, né, realmente era o que estava na época, né? Então acho que é para a gente pensar nisso como a Organização Internacional do Trabalhador morto. Aqui continuando, eu sei que está pequenininho, não é para ninguém ler, isso são os eventos de cúpula, as assembleias de todo mundo, em torno da criação da Organização Internacional do Trabalho. Convenções, conferências que discutiam questões de saúde do trabalhador, nem tanto, mas as questões que permeavam a questão do trabalho na ocasião. Um dos temas muito discutidos na época, que tem a ver com a saúde do trabalhador, foi o emprego do fósforo branco nos processos de trabalho e que levavam à produção de munição para os armamentos. O fósforo branco foi muito utilizado no século XIX por conta disso. E ele causava lesões gravíssimas nos trabalhadores, levando à morte. Ele causava insuficiência renal, causava perda dentária, aborto. Eram lesões gravíssimas e os empregadores estavam ficando sem os trabalhadores. E ainda por cima, pelos abortos, sem a reprodução da força de trabalho. Então, isso foi uma das questões muito discutidas e a luta pelo banimento do fósforo branco foi levada na ocasião, por conta de estarem preocupados com a reprodução da força de trabalho e com a manutenção da força de trabalho. Isso está no livro em mais detalhes, acho que é interessante dar uma olhada nisso. Uma das convenções internacionais foi essa convenção de 1889, a Associação Internacional de Proteção Legal aos Trabalhadores. Ela deu origem a uma legislação trabalhista, os primórdios de uma legislação trabalhista. Isso tudo está descrito num livro que meu sonho é traduzi-lo. Ele é uma tese, na verdade ele foi uma tese de um autor americano, que ele fez um resgate de todos esses momentos políticos pré-Organização Internacional do Trabalho. É tentador ler o que se passou antes da criação da OIT. Robert Owen e Legrand, de vez em quando eles aparecem em jornais, falando sobre os empresários que tiveram um papel na melhoria das condições de vida dos trabalhadores da época. O Robert Owen, no ano da Revolução Francesa, em 1789, ele era dono de uma manufatura, de uma indústria têxtil na Inglaterra. Na verdade, a história dele, a biografia dele, ele começou como um vendedor. Ele era um trabalhador como a gente, Então a motivação dele, creio eu, é porque ele tinha uma história anterior de saber como é que era ser trabalhador, Aí ele, quando estava lá com a sua indústria, ele foi crescendo e acabou tendo uma indústria têxtil. Ele começou a perceber que os trabalhadores tinham péssimas condições de trabalho. E como se mobilizou com isso, começou a melhorar dentro da sua própria fábrica. A redução da jornada de trabalho, melhores condições para as mulheres precisavam amamentar, as gestantes. Então ele foi fazendo o que ele achava
que deveria fazer para dar melhores condições de trabalho ao seu operariado. Lá mais na frente, em 1818, ele resolveu mobilizar outros países e fazer uma mobilização política. Olha, isso ainda é início do século XVIII, né? Ele enviou petições a vários governos e a vários empresários falando sobre as condições de trabalho do operariado da época, no sentido de conseguir fixar uma jornada melhor, né, menor de trabalho, que o trabalho noturno fosse considerado e várias outras reivindicações que muitos anos depois vieram a ser atendidas. Bom, os acontecimentos então da época, né, a rápida difusão, isso a gente já falou, em relação às disparidades das legislações de trabalho, a divulgação do Manifesto Comunista em 1848, a jornada de trabalho de 8 horas que alguns países vinham conquistando, né, e aí já entrando no massacre de Chicago, a emergência das organizações socialistas, anarquistas, comunistas, o nascimento da Seguridade Social na Alemanha, de Bismarck, mas Bismarck também foi assim, muito estratégico, né? O que Bismarck, na verdade, viu é que toda aquela situação poderia causar convulsão social, perda de lucros. Bom, então vamos fazer alguma coisa, né? Aí fez a Seguridade Social, né? E uma forma também de amenizar a luta de classes. Ele era bastante esperto. A gente vai ver umas charges com Bismarck. A divulgação da carta encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, a gente já vai chegar nela. O êxito da Revolução Russa e a Constituição Mexicana de 1917, que o meu sonho é que a nossa fosse assim. Mesmo a nossa Constituição, que é avançada, não chegou a ser tão avançada quanto a Constituição Mexicana de 1917. Está no livro, merece ser lido para vocês se sentirem assim, puxa, isso foi pensado. Ela é atualíssima. Se a gente colocasse hoje, ela estava atendendo aos nossos anseios. Mas não estou propondo que mude a Constituição não, tá? A Rerum Novarum não é o livro de cabeceira de vocês? Mas foi o livro de cabeceira de alguns sindicalistas na época. Alguns sindicalistas tinham a Rerum Novarum como seu livro de cabeceira, para não dizer que os patrões tinham a Rerum Novarum como seu livro de cabeceira. A Rerum Novarum foi uma encíclica. Eu não sei se todo mundo sabe o que é uma encíclica. Eu, na época que vi isso, não sabia. Então, vamos lá. Encíclicas, o atual Papa, o Papa Francisco, de vez em quando edita algumas encíclicas. Ele editou uma encíclica sobre meio ambiente, já editou encíclicas também sobre a questão dos refugiados. Ele edita algumas encíclicas. As encíclicas são documentos emitidos pelo pontífice católico, né? No sentido de dizer como é que a comunidade católica deve se comportar em relação a alguns temas bem efervescentes da época. Lembrando que nessa época o catolicismo tinha uma penetração enorme, né? Muito hegemônica. E essa Rerum Novarum, que passou para a história como a encíclica da paz entre patrões e empregados, passou como uma encíclica dos direitos trabalhistas, né? Ela era, assim, um tanto ambígua, para não dizer totalmente ambígua. Ora desmerecia o papel do Estado na relação entre patrões e operários, ora conclamava a intervenção. Olha só,
Esse é o Papa Leão XIII, daqui a pouco a gente vai ver mais um pouquinho dele. Intervém, portanto, a autoridade do Estado reprimindo os agitadores. O Estado deve proteger a propriedade particular. Preserve os bons operários do perigo da sedução e os legítimos patrões de serem despojados do que é seu. Isso tudo estava relacionado à empresa. Mas era o Papa falando. Olha os subtítulos dessa encíclica. A propriedade sancionada pelas leis humanas e divinas. O comunismo, princípio do empobrecimento. Não luta, mas concórdia de classes. O Estado deve proteger a propriedade particular, deve se impedir as greves, e falava também sobre as associações operárias católicas. Que ele conclamava os católicos, mediante a serem assim excomungados, entre aspas, a adotarem a Rerum Novarum como a sua forma de agir na sociedade, com todas essas ambiguidades aí. A união de classes. Essa encíclica foi editada em 15 de maio de 1891. Façam, pois, o patrão e o operário todas as convenções que lhes aprouver, desde que, mediante a paz, a união das classes. E Guilherme II, que na época era o imperador, o rei da Prússia, a Prússia era o país mais industrializado, mais capitalizado da época. Então, o que dizia a Prússia, que depois veio a ser a Alemanha, era o que o mundo seguia. Eles eram o que hoje se tem como os Estados Unidos. Então, Guilherme II estava assim com Leão XIII. Isso está aqui, ó. Guilherme II levou o seu plano ao conhecimento do Papa Leão XIII, solicitando sua colaboração. O Papa respondeu que endossaria as deliberações de uma conferência que pudesse aliviar as condições do operariado. Sabe qual era o plano? O plano era o que Bismarck estava propondo em relação à Seguridade Social. Porque a Seguridade Social veio depois como um pacote, mas ela vinha acontecendo um pouco antes. Primeiro você libera a questão das jornadas de trabalho, reduz a jornada. Depois você vai para garantir pensões aos adoecidos e mortos no trabalho. Então foram aos poucos garantindo alguns direitos. Leão XIII passou a história como o Papa das encíclicas sociais. E essa Rerum Novarum marcou o início da sistematização do pensamento social católico, da doutrina social da Igreja Católica. Isso de dizer que não tem participação política, não mesmo. Teve e tem sempre. Da esquerda católica, do socialismo cristão, Alguns discordam disso, porque veem que teve a teologia da libertação, coisas mais recentes, que tiveram seu papel. Tiveram grupos que agiram de forma a defender trabalhadores, agiram do lado dos trabalhadores, mas não é a maioria. Foram movimentos não tão importantes quanto esse movimento levado por Leão XIII. E isso levado por Leão XIII, há pouco tempo eu tive uma noção mais clara de como é que isso se deu. Essa Rerum Novarum era distribuída mundo afora, através da Igreja Católica. Isso chegava, e chegou, isso eu li um texto há pouco tempo, sobre a indústria têxtil, a nossa, aqui em Bangu, a fábrica Bangu de tecidos. Tinha a Vila Operária, e a Vila Operária toda tinha Rerum Novarum na mão. Isso era distribuído.
Então isso já anos depois, né, as fábricas no Brasil sofriam a influência da Rerum Novarum. Tudo para que a paz acontecesse, porque o grande medo dessas indústrias na época, já que tinham uma vila operária, era de haver uma rebelião na vila operária e isso afetar a produção, não só afetar a produção, mas afetar a própria indústria, né? A própria propriedade privada. Né? Então isso, a Rerum Novarum era o catecismo, era ensinado nas escolas que eram da vila operária, as escolas eram as escolas dos patrões. Isso aqui em Bangu e mundo afora, né, em todos os locais onde a Igreja Católica tinha penetração, que eram todos. E por aí foi. Aí, isso aqui eu encontrei na página do Vaticano. Tudo isto deu um notável impulso à legislação do trabalho para a proteção dos operários, sobretudo das crianças e das mulheres, a instrução e a melhoria dos salários e da higiene. Vocês acham isso? Bom, aí é o Bismarck com o Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII pediu... Essas charges estão num site de um jornal... tem alguns jornais alemães. Tem um catálogo de charges que saíram na ocasião e em vários momentos da história. Né? Então tem esse aí, que era o Papa Leão XIII, pedindo para o Bismarck engraxar a bota, o sapato. É bem representativo, né, do que acontecia nessa ocasião. O Bismarck com a bota aqui, né, pedindo o Papa está pedindo agora, por favor, não se sinta constrangido. Né? Na verdade, um engraxando o sapato do outro. Eu queria muito saber quem é que está ali no meio. Que com certeza foi alguém que tinha por trás das cortinas. Assim, ele não parece ser, porque uma coisa que eu pensei de ser o Guilherme II, o imperador. Mas a figura não parece. O Bismarck é o Bismarck mesmo e o Papa Leão XIII é o Papa Leão XIII. Esse chargista não mudava a aparência do rosto, não. Mas não sei. Bom, mas enfim, essa Rerum Novarum teve uma importante influência nesse período. No livro tem um link para o Vaticano, para ela em PDF. Entra nesse link, porque vocês vão ver que coisa interessante que é o site do Vaticano. Não só a Rerum Novarum, mas o próprio site como um todo tem tradução para diversos idiomas. A Rerum Novarum está lá em português. E está em inglês, está em francês, em espanhol, em diversos idiomas. Né? Para vocês verem a penetração e a importância, o valor que eles dão à divulgação no que eles estão pretendendo fazer com que todos acreditem.